Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Antes do encontro, o primeiro-ministro israelense anunciou que enviará uma delegação nesse fim de semana para Catar, a fim de discutir a próxima fase do cessar-fogo em vigor em Gaza, desde o dia 19 de janeiro. Netanyahu é o primeiro líder estrangeiro a visitar Donald Trump desde a posse no mês passado. Mais cedo, nesta terça, o presidente Donald Trump também assinou um decreto para retirar os Estados Unidos de órgãos ligados à ONU, entre eles o Conselho de Direitos Humanos. Na Casa Branca, o republicano afirmou a jornalistas que os palestinos adorariam sair da faixa de Gaza e ir para outro lugar. No entanto, entidades palestinas já descartaram esse tipo de proposta. Donald Trump, no entanto, reforçou que gostaria que Jordânia, o Egito, recebessem os palestinos deslocados no território praticamente destruído pela guerra entre o Hamas e Israel. A gente chama os nossos comentaristas. Boas-vindas aqui, a Dora Kramer, também o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Muito bom rever vocês dois. Ô Dora, a temperatura do planeta vai aumentando por causa dessa guerra comercial com a China. A China anunciou hoje retaliações. Tem também a grande dúvida, a gente vai falar mais sobre isso no Jornal Jovem Pan, o que isso pode acarretar aqui para o Brasil e as decisões de Donald Trump e agora essa ameaça em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Bem-vindo e bom trabalho. Dora. Boa noite, Tiago. Muito bom ter você de volta depois de merecidíssimas férias. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Tiago, eu espero que você não esteja me perguntando, querendo que eu desvende esse cenário, né? Porque é um cenário de absoluta confusão. O que a gente está vendo são dúvidas, perguntas, ninguém tem respostas exatas sobre o que pretende, qual é o cálculo do Donald Trump na área comercial, fazer uma confusão, uma desorganização com uma guerra comercial mundial, numa economia mundial que é toda interligada. E eu fico me perguntando se ele faz o cálculo de qual prejuízo isso pode render aos Estados Unidos, que obviamente não são só benefícios que podem ser acarretados. E mais essa estratégia do vai e vem, a gente viu como é que foi a reação da China, muito diferente, da Colômbia lá atrás, do México, do Canadá, que logo negociaram, obtiveram aí, fizeram ali uma concessão, mas a China, ao contrário, a China tem poder. Então a China retaliou, a China devolveu, agora fica essa questão. Tem uma conversa que já foi anunciada, mas não foi feita ainda, não tem uma data marcada, entre o presidente Donald Trump e o presidente da China. Temos aí esse prazo que o Luca nos trouxe, que é até o dia 10, então daqui até o dia 10 tem tempo para que eles negociem. Agora, esse vai e vem, isso imprime medo e imprime incerteza no mundo. Pois é, Kobayashi, os analistas internacionais avaliam o seguinte, né? Até que ponto o Donald Trump está realmente disposto a ampliar essa guerra comercial, que já existe na prática, né? Mas aumentar taxações, ou se isso é uma forma dele ir se impondo em relação aos outros países, né? É tudo muito incerto ainda. Bem-vindo, Kobayashi, boa noite. Boa noite, Tiago. Muito bom tê-lo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite a Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse jeito do Donald Trump, a gente tem comentado muito, que é um jeito de jogador, um jogador empresário, né? Aquele que fica fazendo ameaças, tentando impor o seu poder, se colocando em um pedestal acima dos demais. A gente viu o discurso, a sua manifestação dele, a manifestação do presidente Trump em relação ao Brasil, por exemplo, de que o Brasil é que precisa dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não precisam de ninguém. E isso se aplica nessa guerra comercial que tem se travado, tem se intensificado a partir destas ameaças de Donald Trump. O que eu vejo dessas ameaças todas é que, em algum momento, isso pode gerar uma oportunidade para o Brasil. Principalmente se o Brasil não se colocar nessa disputa como um dos polos na guerra comercial. Deixar que isso fique entre Estados Unidos e China, por exemplo, entre esses países que lideram a economia mundial. Até porque o Brasil concorre com os Estados Unidos em alguns produtos que poderiam ser taxados nessa guerra comercial lá na China. Estou falando de produtos agrícolas, de soja. A China é o maior importador de soja dos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos soja brasileira para colocar à disposição dos chineses também.
tem mais soja brasileira, já que a gente também exporta muita soja para lá. A gente tem milho, por exemplo, que é um produto que está nessa relação Estados Unidos e China, carne suína, produtos agrícolas outros que poderiam ser brasileiros se os produtos americanos forem sobretaxados nesta guerra comercial. É claro que a China só sobretaxaria esses produtos em reação a essas medidas que podem vir a se tornar realidade nos Estados Unidos. Mas daí, cenas dos próximos capítulos, a gente não sabe ao certo, como você mesmo disse, o que é verdade, o que não é verdade nessas afirmações, nessas ameaças, diante de uma fala de um jogador, de um player que está acostumado aos negócios no mundo empresarial e que traz este método para a política internacional também.